A paz do Senhor, igreja, bom dia a todos, um domingo abençoado na presença do Senhor, mais uma aula, vamos estar iniciando um novo trimestre, já desejo aos meus irmãos um 2021 abençoado, repleto da glória do Senhor Jesus nas vossas vidas. Então nós vamos estar iniciando um novo trimestre, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo de Deus. Então, neste trimestre, nós vamos estar estudando sobre a atuação do Espírito Santo, o verdadeiro pentecostalismo, que é um movimento que surgiu através das experiências do homem com o Espírito Santo de Deus. Amém? A primeira lição é a pessoa do Espírito Santo. O comentarista vai nos mostrar o Espírito Santo como uma pessoa que faz parte da Trindade. Então, no texto áureo, ele vai dizer, ele separou em Efésios, capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Somente, verdade prática, somente a Bíblia, ela revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós pentecostais vivenciamos, porque somente a Bíblia realmente pode revelar a verdadeira identidade das obras do Espírito Santo, né? E os pentecostais que creem na ação do Espírito Santo é que têm o verdadeiro testemunho sobre a ação dele. A leitura bíblica hoje está em João, capítulo 14, versículo 16, e diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Esse é o Cristo, o nosso Cristo, dizendo para nós, né? Que não nos deixará órfãos, ele voltará para nós. Versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar que tudo quanto vos tenho dito. João, capítulo 16, ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então o objetivo dessa lição é expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. A Bíblia ela revela a verdade sobre a pessoa do Espírito Santo. E nós vamos estar estudando os aspectos bíblicos, teológico e prático da ação do Espírito Santo. As relações de experiências, as relações e experiências com a manifestação do Espírito Santo de Deus. A sua característica básica é o batismo do Espírito Santo com os seus dons. Quais? A glosolalia, que é falar em línguas, as profecias, as curas e outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra uma visão geral, vai mostrar uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo. A revelação, o primeiro tópico é a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, e é onde nós vamos ver o Espírito Santo nas Escrituras. Primeiro, de uma forma de divindade, é o primeiro subtópico. A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras. Essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na fórmula do batismo, quando o Espírito aparece como Deus igual ao Pai e ao Filho. Quando Jesus dispensa os homens e diz a eles: batizai, ide por todo, e portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus 28, 19. Não somente na fórmula trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito. Essa trinitária, ele está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos falando da Trindade. Pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito. Em outra passagem que está em 1 Coríntios 3,16, ele vai dizer assim: não sabeis vós que sois
o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, é Paulo que vai dizer aos Coríntios: não sabeis vós que sois templo de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo, ele é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é templo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo de Deus que constrange o homem diante das coisas antigas que já deviam ter se passado quando nós nos conhecemos como nova criatura. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus, que habita no crente, né? Um Deus triuno, trino e uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como em Atos. Ele vai passar em outra passagem, Atos 5, 3 e 4, Atos capítulo 5, versículo 3 e o versículo 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Essa passagem é a passagem que Safira e Ananias, eles mentem, eles enganam, eles vendem uma propriedade e vão para o templo e entregar esta oferta de um valor bem diferente do que foi o valor vendido. Então Pedro vai perguntar a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Ananias não mentiu a Pedro, ele mentiu ao Espírito Santo de Deus. E retiveste parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas mentistes a Deus. Quando nós contamos mentirinha, para Deus não existe mentirinha nem mentirão. Existe mentira. E toda mentira, ela não é contra o teu irmão, ela é contra Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, que habita no meio de nós, ele contempla tudo isso. E ele sabe exatamente o que é verdade, o que é mentira, o que é o espírito da verdade, o que é o espírito de engano. E nós sabemos como consequência o que aconteceu com Safira e Ananias. Todos dois morreram imediatamente após a mentira, após Pedro contestar o porquê que eles estavam mentindo para o Espírito Santo de Deus. E essa é uma referência que ele deixa aqui, que Deus e o Espírito Santo são uma deidade, eles são um só. Quando nós não temos como não tem como mentir para Deus, não tem como mentir para Jesus, não tem como mentir para a pessoa do Espírito Santo, porque eles são um. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é o único que habita em todas as coisas, e ele sabe de todas as coisas. O Espírito Santo sonda a nossa mente, o nosso coração, e sabe exatamente quais são as nossas verdadeiras intenções. A palavra diz que antes que a palavra saia na nossa língua, o Senhor já conhece, o Senhor já sabe. Então, não tem como nós vivermos nesse engano de que nós não sabemos, que o Senhor não sabe. Ninguém vai ver, ninguém vai saber. Vai sim, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Segundo, ele vai falar da personalidade do Espírito Santo. E ele vai, como uma pessoa, o Espírito Santo, ele tem intelecto, emoção e vontade, entre os demais, né? E no primeiro, exatamente por isso, no primeiro versículo, no texto áureo, ele já começa dizendo que, com a passagem de Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo. Eu não posso entristecer uma coisa, eu entristeço uma pessoa. Eu não entristeço algo material que não tem sentimento. Eu entristeço quem tem sentimento. Então, ele nos revela a pessoa do Espírito Santo como uma pessoa que se entristece e que não deve ser entristecida, porque nela está selada a nossa redenção. Então, nós devemos tratar com o Espírito Santo com a verdade, não entristecendo o Espírito Santo. O Espírito, ele é inteligente, ele é racional. Vai estar em Romanos 8:27, 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 10 e no versículo 11, que diz assim: Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém? Em Romanos 8:27, ele vai dizer que aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos.
Nós somos santos, mas não porque somos perfeitos. Nós somos santos porque somos separados. E estamos aqui para o aperfeiçoamento dos santos. É Paulo que nos diz assim. Ele tem emoção, sensibilidade, pois ama e pode se entristecer, tem vontade própria, ele não permitiu que Paulo com a comitiva se dirigisse a Bitínia. O Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade, que está em 1 Coríntios 12, versículo 11, mas um só é o mesmo Espírito e opera em todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como o quer. São os dons que ele reparte a cada um, mas que todos eles pertencem ao Espírito Santo de Deus, distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz. Ele dá um dom a cada um. A outra, claro que tem pessoas que têm dons mais, diversos, mas ele distribui a cada um dom. Terceiro subtópico, atributo divino. A pessoa do Espírito Santo nos seus atributos divinos. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus do Espírito Santo. Ele é onipotente no poder de milagres e prodígios, no poder do Espírito Santo. É a fonte do poder de milagres. O Espírito conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus, assim como o coração humano. As coisas do futuro, isso por ser onisciente, ele possui atributo de eternidade, pois é chamado Espírito Eterno. E é o Criador do ser humano e do mundo, e também o Salvador. A palavra de Deus apresenta de igual modo seus atributos comunicáveis, santidade, verdade, sabedoria, entre outros. No segundo tópico dessa lição, nós vamos estar falando da relação entre o Espírito Santo e Jesus Cristo. A relação entre o Espírito Santo e Jesus Cristo. E no primeiro subtópico, ele vai vir com um termo grego que chama-se pericorese, que é um termo teológico usado para falar dessa relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade em uma só. É o Pentecoste, Pai, Filho, Espírito, uma sequência, Pai, Filho, Espírito Santo, porque eles são um só, corpo, alma e espírito, um só. Nós temos corpo, alma e espírito e somos uma única pessoa. Assim também é Deus, um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá as duas outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse. Desde antes que ele existisse. E no segundo subtópico ele vai dizer assim, ele me glorificará. É o título desse subtópico. Ele me glorificará. Que é o versículo que nós lemos em João 16, versículo 14. Houve uma época em que os assembleanos, eles questionavam a adoração ao Espírito. Então não se devia adorar o Espírito Santo, mas sim a Jesus Cristo e a Deus. Mas nós sabemos que eles são uma triunidade. Então, no terceiro subtópico, quando ele vai falar do efeito prático da pericorese, ele vai dizer que quando eu expresso num culto glória a Deus, e os filhos são glorificados no louvor, da mesma maneira quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados nessa adoração. Quando eu digo glória a Deus, quando eu dou os aleluias, quando eu glorifico o nome de Jesus, eu estou glorificando a pessoa do Espírito Santo, eu estou glorificando Deus através da minha adoração e glorificando ao próprio Cristo através da minha adoração. Ele vai trazer uma referência de modo que a declaração do artigo 27 de fé, 27 do credo de Atanásio, tanto a unidade da Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Ele vai trazer essa referência e dizer que nós devemos adorar essa triunidade. No quarto subtópico, a consubstancial com o Filho. Consubstancial significa que tem a mesma substância, que tem a mesma matéria, que tem a mesma origem, que vem da mesma raiz.
vem da mesma raiz, né? Vem da mesma como a palavra da mesma origem, a mesma origem. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica com o Espírito Santo, mas aquele Consolador é o versículo 26, que está no capítulo de João. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. O Filho é consubstancial com o Pai, porque faz parte do Pai. Ele está presente na matéria do Pai. Da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho, porque nós estamos falando da mesma pessoa. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. A palavra outro aqui, no grego, ela tem um significado de ser alguém da mesma natureza. Então, eles são da mesma natureza do Pai, Filho e Espírito Santo. Terceiro subtópico, ele vai falar do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo no mundo e no ser humano. Então, tem 3 subtópicos nesse último tópico, que ele vai falar da ação do Espírito Santo no mundo, a ação do Espírito Santo no plano divino de salvação e a ação do Espírito Santo na vida humana. No mundo, a atuação do Espírito Santo acontece também nas coisas naturais do nosso dia a dia e nem por isso deixa de ser um ato milagroso. Um acerto no laudo médico, um diagnóstico, um tratamento, uma aprovação num concurso, ele vai colocar como se fossem coisas simples no nosso dia a dia. Uma promoção de cargo na sua empresa, algo mais simples ainda, acordar e dormir, o fôlego de vida que o Senhor nos dá. Porque o Espírito Santo Consolador, ele está conosco para nos amparar diante de circunstâncias e situações que nós, por nossa conta mesmo, não conseguiríamos dar conta, nós não conseguiríamos ter reações, ter ações, né? É visível a atuação do Espírito Santo no mundo, a começar pela criação e a preservação do planeta Terra. E aqui ele vai trazer a referência de Gênesis, quando ele vai dizer que no início a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face do abismo. Que Espírito é esse? É o próprio Espírito Santo de Deus que pairava. Era o próprio Cristo que já pairava pela face do abismo e já tinha planos de formação do mundo, planos da criação do homem, conhecendo a essência humana, sabia das nossas falhas, já tinha o plano de enviar o Cristo como nosso Salvador. Amém? O plano divino da salvação foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel e inspirou os profetas. Sua presença está em toda a história nos antigos hebreus, como os 70 anciões, os auxiliares de Moisés, e dos demais heróis de Israel, como Otiniel, Gideão, Sansão, Davi. Todos esses ouviram o próprio Espírito de Deus os conduzindo, né? O Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo. Embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, pois é Ele que nos leva a Cristo. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, em que o Paulo vai dizer assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Amém? Somente pela pessoa do Espírito Santo. Na vida humana, o Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito, e essa nova era começa com a descida do Espírito Santo. Ele vai marcar a descida do Espírito Santo como o momento do Pentecoste, como que naquele momento, como uma promessa, o Espírito Santo estaria sempre conosco. Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto dos Espíritos. Nós vamos estudar mais à frente os frutos do Espírito. Nós vamos estudar mais à frente as manifestações dos dons espirituais. Mas eu queria trazer aqui em João 20, capítulo 19. João capítulo 20, do versículo 19 ao 23.
que diz assim, o título já é assim, Jesus aparece aos 11, a incredulidade de Tomé. É o momento em que Jesus já morreu, já foi crucificado, Jesus já ressuscitou e ele tem um encontro com os discípulos, né? Chegada após a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham se ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqui, neste momento, quando ele assopra sobre eles o Espírito Santo, é o mesmo sopro de quando Deus faz o homem, que ele lhe sopra nas narinas o fôlego de vida. Neste momento aqui de João, no capítulo 20, no versículo, nessa passagem no 19, ele já está deixando o seu Espírito Santo. O que acontece aqui em Atos, capítulo 2, é o revestimento do Espírito Santo. São os dons espirituais que estão sendo distribuídos. É o primeiro momento em que os discípulos falam em línguas, em diversas variedades de línguas estranhas, de outros países, tanto que as pessoas que estão fora da casa onde eles estão ouvem aquela confusão de línguas e conseguem entender cada um no seu idioma, porque naquela época já haviam pessoas de diversas regiões, diversas localidades diferentes, e cada uma conseguia entender no seu idioma o que estava sendo dito. Na verdade, aquele batismo com o Espírito Santo, o que aconteceu naquele momento, aquela diversidade de língua, foi um revestimento. Mas nesse momento aqui, logo após a crucificação, Jesus já sopra sobre os seus filhos, sobre os seus apóstolos, o Espírito Santo, para que ele esteja com eles, em que eles possam aguardar tudo o que vai acontecer dentro do seu tempo. Amém? Conclusão da lição. As informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo conciso, objetivo, né? E compreensivo. Tem que ser objetivo e compreensivo. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que vão seguir. É importante, por enquanto, saber que os estudos sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo. E estudar o Espírito é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo. Quando eu falo de relacionamento, nós estamos falando de intimidade. Quando nós devemos buscar, sim, os dons espirituais, os dons do Espírito, mas nós devemos procurar, acima de tudo, a pessoa do Espírito Santo de Deus, porque ela é pessoa de Cristo e é o Espírito que nos convence de todo o pecado. Encerrar, eu vou estar deixando para os irmãos em João 16, nós vamos fazer a leitura a partir do 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quem convence o homem do pecado? O Espírito Santo. Do pecado, porque não crê em mim. Muitas vezes as pessoas vivem em pecado porque não creem realmente em Jesus, porque não conhecem a pessoa de Jesus. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito prazer em vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus ainda tinha muita coisa para dizer, mas não era o momento e os discípulos não saberiam como lidar
como muitas vezes nós não sabemos como lidar com tudo que o Senhor tem na sua infinita grandeza. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Que nós tenhamos em mente que o Espírito Santo de Deus nos guia, que nós venhamos permitir que ele continue a nos conduzir, a nos constranger diante dos maus pensamentos, a estar conosco diante da tomada das nossas decisões, e que para este ano de 2021 nós aprendamos a viver a dependência de Cristo, de Deus, conduzidos pelo seu divino Espírito Santo. Até a aula que vem, uma semana abençoada, em nome de Jesus.